Deus não se compra, se honra. Bem-vindos a mais um Tempo de Mesa. Nossa, depois dessa introdução maravilhosa, a gente começa também, né? Faz tempo que eu não apareço aqui. Sim, faz um tempinho. Faz tempo que a gente não grava junto. Sim, a segunda vez que a gente tá gravando juntos aqui. É uma honra. Uma honra estar aqui mais uma vez. Eu também faz tempo que eu não apareço no Tempo de Mesa. Uhum. Tem que dar a oportunidade pros irmãos também falar, né? Os irmãos que aparecem uma vez, depois aparece outra vez. Lá. Outros irmãos que nunca apareceram, mas a gente não fica magoado com isso, né? A gente quer que muitos apareçam mesmo, porque Sim. Não é sobre nós, é sobre Deus. Mas enfim, Exato. Vamos começar. Vamos pra palavra, de hoje, que foi uma bênção, né? É uma bênção, graças a Deus, mais um Sunset. Sim. O segundo, né, o pós-vigília. Sim. E muito forte também a palavra, lá em Gênesis 18, do 1 ao 5. E o pastor Alan, né, pregou sobre... Ele começou, né, melhor, ele pregou diversas coisas durante a mensagem inteira, mas ele iniciou, né, com... Às vezes Deus se manifestar no nosso dia comum. Sim, sim. Às vezes Deus vai se manifestar num dia que a gente não espera que algo realmente aconteça. A gente estava até conversando, a Camila pode falar mais um pouco antes de começar. Talvez esse seja só mais um tempo de mesa, mas... E se nesse tempo de mesa o Senhor te tocar de uma forma profunda? Sim. Que ele não tocou nos outros. Sim. Talvez para você seja só mais uma palavra, mais um sunset, mais um culto, mais um programa Tempo de Mesa. Mas e se a revelação, aquilo que Deus quer falar para você estiver nesse dia comum? Sim. Né? A verdade é que Deus sempre está disposto, né, a nos abençoar, a revelar algo novo pra gente, mas isso só vai mudar ou ter efeito se a gente permitir. Exatamente. Se a gente abrir os nossos olhos para aquilo que Ele quer fazer. Às vezes você só está vivendo os seus dias, trabalhando um dia após o outro, indo na igreja como a sua rotina manda, mas você não está vendo as pequenas coisas que Deus está fazendo, né? Exatamente. A gente está deixando de ver o extraordinário de Deus na nossa vida ordinária. O que significa ordinário? É o comum. Vida de ordem comum. De que nem todos os dias a gente vai viver aquilo que a gente viveu na vigília, né? Aquilo ali foi um momento específico para que a gente se preparou, a gente separou, unido com várias pessoas ali. Mas Deus também se manifesta nos dias em que parece que tá tudo mais silencioso, como esse salão aqui. Onde a gente já experimentou de grandes moveres, mas o Espírito Santo também está se manifestando nesse ambiente de mais calmo. Porque a voz dele não é somente esse estrondo, não é somente um grito, mas ele também é aquela voz que sussurra aos nossos corações. Então, esteja, próximo ao coração de Deus para reconhecer quando Ele sussurra as pequenas coisas que Ele quer fazer. Eu acho que aqueles que se dizem amigos do Senhor sabem reconhecer esses sussurros, sabem reconhecer esses pequenos vislumbres que saem do coração do Senhor para nós. Exatamente. E a gente pode também pensar que às vezes quando a gente coloca bastante expectativa, nossa, eu vou nesse culto e, meu Deus... eu vou ver o céu abrindo e o céu e os anjos, enfim, mas às vezes não acontece nada. E às vezes num culto normal, que a gente não espera nada, é ali onde Deus mais toca a gente. Sim. E às vezes nem num culto, num secreto mesmo. O pastor falou muito sobre isso, né? No começo de um secreto. Às vezes existem pessoas que não têm um secreto já, sabe? E elas só vivem de coisas que acontecem extraordinárias. Ela não vive o comum, o dia a dia. E às vezes quando Deus chama no comum, essa pessoa não vai reconhecer a voz, não vai saber. Ele até usou essa analogia, né? Vai dar um glória a Deus, sai até ter de aranha, porque no secreto nada acontece. Eu acho que pode ter a ver com esse excesso de tecnologia que a gente tem hoje em dia, né? De que alguns estudos falam que é esse excesso de dopamina, que até dentro das igrejas as pessoas estão tão acostumadas, né, com um show de luzes, com música de qualidade o tempo todo, que quando chega no devocional delas comum ali na semana, deitado na cama, lendo a Bíblia, elas não conseguem parar para escutar a voz de Deus, porque elas querem esse barulho, elas querem emoção.
essa é uma dura realidade, né? De que a gente se acostumou com a emoção, de que a gente precisa sentir algo para entender que Deus está falando alguma coisa. E ele até falou do caso do Judson Oliveira, né? Ele falou, quem não conhece o Judson Oliveira, eu recomendo que procure. É um cara que é aí da época da adoração extravagante, que foi um cara assim que, ele tá vivo ainda, mas que ele gastou a vida dele para ser um amigo de Deus em tempo integral. E ele falava assim que, por mais que ele enchesse um lugar com uma grande multidão, nada daquilo se comparava a ele estar no secreto com o Senhor. E tem uma música dele que me toca demais, que se chama Esconda-me. Aí é uma música que é muito simples e ele fala, Senhor, esconda-me dos aplausos, esconda-me das aprovações das outras pessoas, mas esconda-me na sombra de tuas asas, sabe? E eu acho que é isso que a gente tem que buscar pra gente hoje. Como você falou, né, dos dons. De que... Pra quem não sabe, a gente tá no off aqui, conversando sobre isso, né? Dos dons, que é algo que Deus vem falando comigo ao longo da semana. Da gente, se a gente não tiver amor, por que a gente tá desejando isso? Sabe? Se a gente não vai usufruir pra edificar a nossa casa, pra glorificar o nome do Senhor, pra glorificar o nome do Pai, do Filho, por que a gente vai desejar isso? Né? Por que a gente tá querendo fazer isso? Então, é muito sobre isso, sabe? Da gente honrar o Senhor no nosso secreto, no nosso particular. Da gente estar ali no secreto honrando o Senhor. E muito mais vale as lágrimas que a gente derrama no secreto do que as lágrimas que a gente às vezes são emoção num culto que tem LED e tudo aquilo e tal. Sim. E a gente acha, meu Deus, Deus tá aqui, mas às vezes Deus tá na oração que a gente não sente nada. Sim. A gente não vive por vista, por fé, sabe? Fé naquilo que Deus nos prometeu. Deus não nos prometeu sempre ver algo, mas Ele prometeu que sempre estaria ali. A gente só bastava ter fé nele. E engraçado como que acontece, né? A gente estava orando hoje, antes do sunset, e foi basicamente o que Deus nos dirigiu ali na oração. A gente nem sabia da palavra que o pastor ia trazer, mas ali Deus já vinha trabalhando conosco isso de, sabe, busca no secreto, onde ninguém tá vendo. Não se acostume a se emocionar, mas a se entregar de todo o coração. Às vezes a gente até, tipo, meu Deus, só consigo orar com louvor aqui. Eu vou lá, coloco o louvor do meu artista favorito, que o meu cantor favorito, coloco lá e nossa, foi cheio de Deus e tal. Mas às vezes só foi uma emoção que a música causou em você, uma lembrança que você teve de um louvor passado. E às vezes só foi uma emoção. Foram lágrimas, mas foram lágrimas de emoção, não foram algo sincero do Espírito. Sim, a gente acaba esquecendo de esperar algo do Senhor, sabe? A gente faz as nossas orações, fala um monte de coisa e esquece, tá, Senhor, mas o que você quer falar? O que o Senhor quer falar ao meu coração? O que o Senhor quer dizer? O que existe no seu coração que eu preciso entender hoje? E a gente não faz esse movimento de ficar em silêncio por um tempo. A gente já entra no lugar de oração, já pedindo um monte de coisas, falando, Deus abençoa minha casa, abençoa minha família, o meu emprego. E às vezes a gente nem respira para ficar em silêncio e escutar o que Deus tem para falar. Existe uma passagem de Isaías 40, no versículo 31, que ele diz que aqueles que esperam no Senhor, eles correm e não se cansam, eles caminham e não se exaustam. E essa palavra está querendo dizer para nós que a nossa parte é descansar, que a nossa parte é esperar, em algumas outras traduções. Que isso é algo de todo cristão fazer, de todo aquele que quer ouvir mais do Senhor. E enquanto nós descansamos, Ele trabalha. Enquanto nós estamos quietos, em silêncio, Ele está falando. Que é uma mensagem que Deus tem falado conosco nos últimos tempos sobre providência. De que existem coisas que, na realidade, Deus não quer que a gente faça. Às vezes você quer... Ai, Senhor, eu vou lá resolver essa situação porque eu não suporto que isso continue da mesma forma. Mas às vezes Deus só quer que você descanse e deixe tudo nas mãos dEle. Que Ele vai resolver da melhor forma possível. Então, a gente está tão acostumado a sempre fazer, a produzir algo, mas
E uns momentos, será que a gente sabe ficar em silêncio? Será que a gente sabe sentar lá no nosso lugar e, Senhor, eu vou escutar, eu vou esperar o Senhor se manifestar, eu vou te dar a honra aqui de falar e eu simplesmente escutar. Eu acho que poucos de nós fazemos isso, né? E também é muito forte porque o Senhor nos deixou também um modelo de oração, sabe? Às vezes a gente começa a orar suplicando, a gente ora, até parece brigando, né, com Deus. Sim. Senhor, por que aconteceu isso e tal? E a gente vai isso na minha vida. Aceito isso e não sei o quê. Aí lá a gente às vezes chora e se derrama suplicando mesmo ao Senhor. Mas depois de tudo parece que a gente fica mais leve. Só que muitas pessoas acabam parando nisso. As pessoas param, só suplicou, acabou a oração, pediu e tal, fez aquilo, mas acabou ali. Mas a pessoa esqueceu de contemplar o Senhor na palavra, buscar a resposta, que é na palavra do Senhor, a Bíblia. E às vezes só a contemplação já vai, sabe? Já vai responder todas as perguntas que você fez na súplica. Exatamente. Na súplica que você perguntou, Deus, por que estava acontecendo tal batalha, tal luta? Por que aconteceu isso no meu dia? E ali Deus na palavra, quando você vai contemplar Ele, você vai lá e vai receber a resposta do Senhor. Então aí que a gente possa também ler mais a palavra. A palavra, a gente nem todas as vezes Deus vai falar, olha, Josué, Camila, eis que te digo, tipo, vai abrir o céu e Deus vai falar diretamente. Deus pode fazer isso? Pode, Ele é Deus poderoso, Ele tem poder para isso, mas a maioria das vezes é na própria palavra, né? Na palavra do Senhor. Ele deixou a palavra dele pra gente, né? Ela tá aí disponível e ela é perfeita, ela é inerrante e tá toda a vontade de Deus escrita ali. E a gente não pode fazer menos disso, sabe? Tirar esse poder. Tem tantos povos que nem têm acesso a essa palavra. E a gente aqui tem acesso pelo celular, vai em qualquer lugar e pode andar com ela. E a gente não faz uso disso. Mas eu fiquei pensando que algumas pessoas podem olhar para essa nossa conversa e, você tá falando sobre contemplação, eu falei sobre ficar em silêncio. Parece um papo meio nada a ver. Meio zen, meio meditar. Só que isso são práticas espirituais, disciplinas espirituais que são de acordo com a palavra de Deus. Meditar, contemplar, ficar em silêncio. A gente vê grandes pessoas na Bíblia que faziam isso. Os Salmos é regado disso, de que Davi ele entrava em contemplação com o Senhor. Ele sabia ficar em silêncio diante de Deus e somente olhar para a beleza de Deus. E hoje, num tempo em que... O que é beleza? O que é bonito? Hoje, qualquer coisa, as pessoas falam que é bonito. Hoje, qualquer coisa tenta roubar os nossos olhos, tenta roubar a nossa atenção. E a gente simplesmente parar e olhar, nossa, isso aqui é o Senhor falando comigo. Isso é algo muito diferente, mas que a gente precisa trazer para nossa vida, né? É algo que parece simples, né? Era algo que todo cristão deveria Mas o simples saber, a gente não faz. Às vezes o simples a gente acaba não fazendo. E acaba substituindo o que era para fazer por coisas que não eram para fazer, e por isso muitas pessoas não conseguem a resposta que desejam. Porque a resposta está na contemplação. Sim. Eu tô até com medo de estar fugindo um pouco do tema. Mas, enfim, se Deus está dirigindo, amém, né? Sim. Da gente contemplar o Senhor na palavra dele. E tornar esse comum algo realmente comum. De todos os dias estar ali buscando a face do Senhor, para que quando o Senhor fale não seja algo desesperador. Meu Deus, o que eu vou fazer? Igual a palavra, né, que o pastor deu, que Abraão, ele ficou desesperado. Ele falou, nossa, e agora? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou trazer o pão, vou pegar, não sei o quê. Só que Deus estava falando, calma, sabe? Continua fazendo o que você estava fazendo, continua fazendo comum para Deus que vai dar certo. Sim, de que Deus seria honrado ali também enquanto Ele estivesse fazendo para aqueles homens, né? E como a gente estava falando antes, de que às vezes a gente é tão acostumado, né, com tanta informação, com tantos estímulos, que aí a gente se vê frustrado quando as coisas não correm da maneira que a gente esperava. Abraão talvez se via frustrado muitas vezes de, tipo, por que a promessa ainda não se cumpriu, né? E, cara, se você tem andado frustrado, se você tem olhado para sua vida e
pensado, nossa, eu cheguei num ponto que eu não imaginava. Ok, passa por esse tempo de um tempo de luto que você precisa lidar com isso, mas também começa a pensar, tá, mas o que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer me mostrar de que Ele quer fazer a partir da minha frustração? Talvez Ele quer te apontar um caminho novo. Talvez Ele quer fazer algo novo sobre você. Ele quer te mostrar que Ele está no controle. Que às vezes até aqui você estava acostumado a estar no controle das coisas, a seguir a sua vida da maneira como você bem entendia. E aí Deus, através dessa frustração, está te mostrando aqui, tá, agora as coisas vão ser da minha forma, as coisas vão ser da minha maneira. Às vezes até coisas que você tanto pedia, né? Como Abraão. Ele pedia por um filho e teve de uma maneira que ele não esperava, com a mulher dele já... De muita idade, muito avançada. Sim, e tipo, ele podia pensar, nossa, mas por que agora? Por que não era quando ela estava nova? Mas é assim que Deus faz. É como a gente estava falando, Deus pode ser o Deus do trovão, mas também pode ser o Deus do silêncio. O Deus que faz hoje também pode ser o Deus que vai fazer daqui a um ano. Então, eu acho que a gente precisa estar flexível e estar compatível ao que o Senhor quer fazer. Mas isso a gente só encontra com uma vida em que a gente gasta aos pés do Senhor, uma vida que a gente gasta de conhecer quem Deus é, através da sua palavra, através do nosso relacionamento com Ele. É verdade. E também, algumas pessoas tentam ter essas respostas com barganha. Como o próprio pastor pregou. Tentam barganhar com o Senhor. Ah, Senhor, se o Senhor fizer, eu vou fazer tal coisa, vou, sei lá, subir a montanha e vou orar, fazer um jejum de 40 dias, não sei o quê. Mas Deus não está pedindo isso. Deus está pedindo... É um sacrifício, mas não é um sacrifício que a gente está acostumado. É um sacrifício de nós mesmos. Nós mesmos nos sacrificar na presença dEle, servindo a Ele, estando ali. Deus, Ele quer um sacrifício, mas um sacrifício de nós mesmos. Não algo externo, não um material que a gente vai dar ali para Deus. Sim. A gente estava também conversando isso no off. Que Deus quer e Deus não quer um sacrifício. Deus quer um sacrifício certo, que é nós mesmos. Sim. Não um sacrifício que, como era no passado, o pessoal sacrificava um animal para cobrir os pecados, enfim. Mas era só um ato externo, né? Não representava o coração deles. Eles faziam sacrifícios e nada mudava. Então, às vezes as pessoas jejuam, mas nada muda na vida delas. Em Isaías mesmo, a gente estava conversando, que fala sobre o verdadeiro jejum. Que as pessoas estavam jejuando, falando, Senhor, a gente jejuou e o Senhor não nos curou. E o Senhor não se atentou às nossas orações. E Deus fala, mas é esse o tipo de jejum que eu quero? Que vocês jejuem e no final do dia vocês estão brigando com alguém? Então, do que vale o jejum não te mudar? Você fez o jejum porque eu quero ter o dom de cura. Mas ele não está mudando o seu coração? Ele não está mudando você para melhor? Talvez tirando uma inveja que você tem, um rancor que você tenha. Porque de nada vale a gente fazer essas coisas que exigem um esforço, mas não mudam o nosso coração, não traz uma representação de um coração arrependido diante de Deus. Você vai lá, pede um dom de cura, mas aí tem um enfermo na sua família, só que você não fala com aquela pessoa e você, não vou orar por ela. E aí, do que vai adiantar? Deus abençoa ela daqui, sabe? E é basicamente isso, né? Para encerrar também, algo que foi muito forte, que o pastor Alan falou, uma frase que ele disse, né? Quando Abraão parou de prometer, ele começou a fazer e a história dele mudou. Quando Abraão parou de ficar prometendo, Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e vai ser aquele negócio, não sei o quê. E ele começou a fazer mais, ele começou a se sacrificar mais, ele mesmo, a história dele mudou. Deixar de apenas falar, né? E começar a fazer. Ele começou a agir. Sim, porque só as nossas intenções não bastam, só o que a gente fala não vai mudar, né, a nossa vida. É a gente começar a fazer, começar a caminhar, começar a se mover. Então, se Deus te deu uma palavra, se mova, né, sobre ela. E eu acho que é isso, de que se a gente vai começar a fazer, então que a gente se faça por inteiro e não pela metade. Porque é isso, o evangelho é isso, Deus quer tudo de nós e não tem como se dar pela metade, não tem como ser só 50%. Ele vai te pedir tudo. E é a melhor decisão que a gente pode tomar, porque ele se deu
inteiramente. Ele não se deu mesmo 50%. Sem merecer, ele se deu 100%. E eu acho que com essa reflexão a gente pode ir caminhando para o final, né, Josué? Encerrar aqui. Sim. Muito obrigado pela sua atenção. Sim. Muito obrigado por você ter dedicado esse tempo a assistir esse programa. Talvez um programa comum, mas que mude a história, a vida de alguém. Vai depender de você. Vai depender se você realmente vai fazer algo. Sim. Você pode ouvir, você pode pensar, nossa, agora minha vida vai mudar, mas se você não fizer nada, vai continuar da mesma forma. Sim. E também a gente queria que você deixasse aí no seu comentário qual foi a parte, né, dessa pregação que mais falou com você, para que a gente possa estar lendo também das outras vezes, os outros dos próximos colaboradores episódios. Também. Então, não se esqueça de curtir, de compartilhar, de deixar o seu comentário e continuar acompanhando o nosso projeto cada vez mais, né? Não se esqueça também de passar e ver a pregação completa. Sim. Você viu aqui um trecho, né? O que a gente algumas coisinhas que a gente interpretou, né, mas você pode ter a sua própria também interpretação daquilo que o pastor pregou. E como a gente sempre fala aqui também, não se esqueça dos nossos cultos da juventude, né? Jamais se esqueça dos sábados, domingos. Sim, de sábado é o Sunset for Jesus, às 4 horas, na Avenida São João 791. E o encontro? O encontro, 12:30, aqui também na Avenida São João, mas no número 1035. Será uma bênção, um prazer receber você aqui. Sim. Seja muito bem-vindo. Estamos de braços abertos para receber você e que você possa também fazer parte dessa família chamada JQV. Vai ser uma honra pra gente. E é isso, pessoal. Até o próximo Tempo de Mesa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.